Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração nesse momento. A nossa formação de hoje é a trajetória de Maria no plano de salvação da humanidade. E pensar nessa trajetória de Maria é passear mesmo pelas Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, e ver o quanto Maria foi pensado, o quanto Maria já estava no coração de Deus muito antes do seu sim, né? E que por ela perpassa todo o plano salvífico de Deus para a humanidade. A partir do sim de Maria se concretiza, né? Começa a se concretizar esse plano de salvação que finda na cruz, onde que pela cruz de Cristo nós já somos salvos. Então nós vamos começar estudando cada pedacinho e eu escolhi aqui hoje 4 palavras, 4 passagens que são fundamentais para a gente entender um pouquinho esse plano de salvação, né? Esse projeto de salvação que culminou no coração de Deus a partir do momento que o pecado passou a existir no coração da humanidade. Então a primeira palavra, ela está lá em Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 3, é onde a gente vê pela primeira vez a citação da mulher na Sagrada Escritura. Então a partir do momento que Deus entra no Éden, ele questiona Adão e Eva a respeito daquilo que tinha acontecido. E os dois narram, né, que a serpente os seduziu e ofereceu para eles o fruto proibido, que eles comeram esse fruto proibido. Cada uma dessas figuras tiveram uma punição de Deus. E a punição da serpente, a punição do demônio, foi a seguinte, está no versículo 15 e 16. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que fica para nós subentendido? Que essa mulher, né, que é a própria Maria, ela esteve presente desde o início do plano salvífico da humanidade. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, Maria já começou a ser pensada, né? Maria já começou a ser sonhada e colocada já no plano de salvação da humanidade. E aqui a gente pode perceber também, meus irmãos, uma coisa muito importante. Existem 2 lados dessa guerra. Existem apenas 2 lados. O lado do demônio, da serpente, de Satanás, e o lado da mulher, da Maria. Então, nesse início de formação, eu já convido você a começar a questionar mesmo qual o sentido dessa consagração. Por que é que você foi chamado a se consagrar, né? De qual lado dessa briga você está, de qual lado dessa guerra você está, para que você possa mesmo começar a se posicionar. A partir dessa primeira palavra que a gente encontra lá no livro de Gênesis, né? No início das Sagradas Escrituras, eu convido você agora a abrir a sua palavra, ou então você marca aí, depois você lê para você conseguir entender o contexto da íntegra, que você vá já direto para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, que narra para a gente o encontro de Maria com o arcanjo Gabriel, né? O arcanjo da Anunciação. E ele diz o seguinte para Nossa Senhora, vou ler aqui na minha Bíblia. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, é uma passagem que todos nós conhecemos muito bem, a passagem da Anunciação, onde o arcanjo Gabriel, né, ele fala para Maria todo o contexto daquilo que estava para acontecer na vida dela. E esse é o momento mais importante para nós, é onde começa a ser colocado em prática esse plano de salvação. Maria, que foi profetizada também pelos profetas, ela que perpassou esse caminho na trajetória da vida do povo de Deus, então ela foi citada, ela foi profetizada, e aqui nessa passagem acontece então o início desse projeto de salvação tão lindo de Deus, que é fazer com que o filho dele se tornasse homem e estivesse no meio de nós. Então isso aqui não deixa dúvidas desse papel fundamental de Maria na vida do povo de Deus.
Então, Maria nunca foi e nunca será uma mulher qualquer. Ela foi pensada, ela foi citada pelo próprio Deus e ela foi trazida para o nosso contexto, para o meio de nós, aqui no momento em que ela diz sim a essa proposta de Deus. Outra passagem muito importante, a gente vai encontrar no Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 26, que é onde Maria se torna mãe da humanidade, né? Ela se torna mãe da igreja, ela se torna a mãe de todos nós, que diz o seguinte: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Então foi do alto da cruz, no ápice, né, de todo esse acontecimento redentor de Jesus Cristo, que surge então a figura de Maria como mãe de todos nós, como mãe da humanidade, como mãe da igreja. A partir do momento em que Maria entra dentro desse contexto de salvação, pelo sim, ela consegue, a partir do momento então que Jesus a intitula mãe da humanidade, mãe de toda a igreja, a responsável, a corresponsável por esse plano de salvação. Maria dá continuidade. Então, através de Maria, se chega mais rápido ao céu. Através de Maria, nós não nos perdemos no plano de salvação. Através de Maria, nós não perdemos o foco, né? E quanto mais íntimos de Maria nós formos, mais íntimos de Jesus nós seremos. E quanto mais perto de Maria nós ficarmos, mais a gente consegue concluir esse projeto de salvação na nossa vida, na vida de cada um de nós, né? E outra palavra importantíssima que traz para a gente todo o contexto e toda a autoridade dessa mulher, porque a gente viu Maria sendo profetizada, nós vimos Maria também dando início e continuidade ao projeto de salvação de Deus na humanidade, enquanto mãe do Filho de Deus, enquanto mãe de Jesus. E aqui nessa palavra ela traz para a gente todo o contexto de autoridade de Maria diante dessa guerra que nós estamos vivendo. Por que a gente fala guerra? Porque é uma luta mesmo, é um embate espiritual que existe o tempo inteiro entre a mulher, né, entre Maria, da parte de Deus, e entre o demônio que tenta tirar de nós, roubar de nós toda essa garantia de salvação. Então tá lá em Apocalipse 12 e diz o seguinte: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Diante dessa palavra do Apocalipse, né, de Apocalipse 12, a gente consegue ver toda a autoridade que essa mulher tem na nossa vida espiritual. Ela que é a rainha dos anjos e dos arcanjos, aqui aparece a figura do arcanjo São Miguel. Então ela tem toda a autoridade para pisar e esmagar a cabeça da serpente, assim como foi profetizado lá em Gênesis. E é esse todo o contexto de Maria. Ela perpassa pela história das Sagradas Escrituras, assim como ela perpassa também pela nossa linha, pela nossa vida de salvação, pela nossa via salvífica. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa
formação, eu quis levar até você um pequeno conhecimento, né, da trajetória de Maria no plano de salvação de Deus, mas eu quero que fique no seu coração, que fique aí dentro de você essa proposta. Qual o papel de Maria na minha vida de salvação? Qual é o papel de Maria na minha vida de cristão? Porque eu fui chamado para poder participar dessa consagração e fazer parte desse exército de Nossa Senhora. Então, dentro das formações, o nosso objetivo é lançar questionamentos no seu interior, que você possa perceber a trajetória de Maria, não somente na trajetória da vida do povo de Deus, mas principalmente dentro da sua vida de salvação. Fica com Deus e até a próxima formação, se Deus quiser.